Olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao segundo programa Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Eu estou aqui com duas amigas comandando esse programa, que é a Albani Fracaro e a Cirlei Machado. Como vocês podem ver, nós aqui fazemos um pouco de tudo. Nós produzimos, nós escrevemos os nossos roteiros, vamos atrás das nossas produções de roupa, de maquiagem, fazemos um pouco de tudo. E você, também faz um pouco de tudo aí na sua casa? Espero que sim, né? Hoje, o programa tem um conteúdo bem rico. Qual é o seu medo de voltar ao retorno do trabalho presencial? Você tem esse medo? Então, o programa de hoje, a gente vai trazer 3 entrevistadas e nós vamos falar um pouco também sobre como foi o trabalho durante a pandemia, nesse período de 2 anos, né? 1 ano e meio, já estamos terminando o ano de 2021. Então, vamos contar um pouco. Eu vou chamar a Albani para falar um pouquinho como que foi a rotina dela, no trabalho dela. E depois a gente fala um pouquinho com a Cirlei, eu também trago a minha história. Depois trazemos outras profissionais do mercado de Curitiba, tá bem? Albani, conta para nós como foi a pandemia e esse retorno do trabalho, como foi essa adaptação, tudo fechado, falando com os clientes. Conta para nós um pouco. Pois então, assim teve uma transformação, acho que em todas as casas, né, meninas? Porque lá em casa, principalmente, foi uma revolução. Principalmente em questão de espaço, em questão de mudar de custos, a questão da internet, que teve que melhorar, o computador, que teve que ser melhorado. Você se acostumar também, porque tanto meu marido quanto as minhas filhas não tinham esse costume de ficar em casa todo esse tempo, né? Então foi uma adaptação da pandemia. Em questão também desses custos, em questão da Copel, Sanepar, né? Tudo isso aumentou. Mas o consumo também de comida, papel higiênico, água. Então, tudo isso a empresa teve uma redução de custos e foi repassado para a casa das pessoas, como foi lá em casa, né? E agora, retornando, eu vejo para mim, assim, para mim foi muito difícil acompanhar toda essa... porque eu trabalho externo, né? Então, eu não estava acostumada a ficar em casa. Os poucos dias que eu fiquei em casa, para mim foi... uma coisa muito tenebrosa, né? Porque um falando num quarto, outro no outro, outro na sala. Então, demorou para ter essa adaptação. Mas eu vejo, assim, principalmente o meu marido, agora que ele já é o primeiro que está retornando, que para ele está sendo muito bom, está sendo libertador, acho que sim, de se encontrar outras pessoas, voltar a essa rotina, ele está muito mais feliz, muito mais alegre, sabe? Então, essa é um pouco do que se está acontecendo lá na minha casa. Já na minha parte de trabalho, eu não parei na pandemia. Como eu trabalho com vendas e o meu trabalho é delivery, é ir até a casa do cliente, eu continuei fazendo isso. Então, para mim, o cliente me atender com essa parte da ótica já foi irrelevante porque ele estava acostumado comigo, indo até a sua residência. Claro que tomando todos os cuidados e precauções necessárias, né? Então, para mim, não teve mudança na pandemia. Eu consegui chegar ao meu cliente e dar essa tranquilidade de atendimento para ele. Que bom, que bom. Que bom. Tudo é adaptável, né? A gente tem que colocar os pós e os contras e entender como que a nossa rotina se adequa. O que a gente tem, né? Para a gente conseguir não paralisar, mas dar continuidade ao trabalho. Cirlei, conta para nós aí como foi essa sua jornada de pandemia com com seu filho em casa, né? Então, o seu marido, a Intrépides, que é um curso de oratória. Como foi tudo isso? Veja bem, quando tudo começou, dia 19 de março, nós tínhamos a impressão de que tudo iria passar depois de 15 dias. Vocês não tiveram essa impressão? Sim. Então, nós também lá, não, vai ser 15 dias, como foi na H1N1, daqui a pouco a gente volta, vai voltar tudo normal. Lembra do normal? Né? Tudo vai voltar ao normal, tudo vai voltar ao normal. E não voltou. Mas,
Como a Albani falou, nós também não ficamos esperando que 15 dias passasse para tomar algumas providências. A nossa empresa era totalmente presencial, nós tínhamos uma agenda anual e tudo parou. Não foi só a Intrépides que parou, todas as empresas pararam, todos os treinamentos pararam, as escolas pararam. E o que aconteceu? Nós tínhamos que tomar uma atitude. Qual foi a atitude que nós tomamos? Primeiro, vamos ver o que temos e o que está faltando para fazer o que precisa ser feito. Qual era a decisão que a gente tinha tomado? Vamos começar trabalhos online, vamos fazer lives. E as lives começaram, bombaram. Então, assim, a gente começou com temas do tipo, o que é essa pandemia? O que está acontecendo? O que é isso? Como assim? O que é esses protocolos de segurança? O que é essa máscara? O que está acontecendo? Então, nós começamos muito devagar, nós começamos fazendo trabalho, estudamos muito. Precisamos estudar muito, porque não tinha muitas informações científicas no começo. Depois começou a vir, as coisas começaram a ficar mais fáceis, mas antes, no comecinho ali, foi bem difícil. E aí, o que aconteceu? Nós não paramos. Nós trabalhamos mais do que estávamos trabalhando antes. Nós chegamos a atingir, de março a dezembro, 35 mil pessoas. Nós nunca conseguiríamos esse número se estivéssemos lá fazendo no presencial. Então, assim, o choque aconteceu, mas a gente ressignificou esse choque para uma ação, para uma atitude. Então, em casa, como ficou em casa? Ficou assim. Eu vou confessar que o maior desafio foi administrar a casa. A limpeza da casa, porque nós ficamos sozinhos, né? Dispensamos também para a proteção da pessoa que nos auxiliava na questão doméstica. Ela foi suspensa também, ficou em casa também, e nós assumimos a casa. Então, era uma rotina muito desgastante. Ter que trabalhar, ter que cuidar da casa, ter que lavar a roupa, ter que fazer a comida, ter que cuidar do filho que estava na escola, que também estava online. Então, essa logística foi difícil até a gente achar o time para todos nós ali dentro, porque não era só eu, não era só o meu marido e não era só o meu filho. Era 3 pessoas convivendo ali dentro. E como a gente gosta do que faz, Isabela, Albani, o que aconteceu, meninas? Nós não parávamos. Era manhã, tarde e noite, de segunda a segunda. Aí chegou um momento de, o que nós estamos fazendo? E o filho? E a vida em família? E aí nós tiramos um propósito. Nós vamos trabalhar até tal hora. Até depois dessa hora, das 6 horas da tarde, nós vamos ter família. A não ser que tenha live. Se tiver live à noite, então à tarde é da família. Então nós tínhamos um propósito, um período teria que ser da família. E aí tudo entrou mais ou menos no eixo, né? Por que mais ou menos no eixo? Porque nunca a gente está totalmente acertada como estávamos antes, né? Porque não tinha o antes e o depois. Agora também não tem antes e depois, porque voltar não foi fácil. Como a gente se adaptou e acostumou a ficar em casa, o que começou a acontecer? Meu Deus, tem que voltar. E agora? Como é que vai ser? Será que a gente vai se contaminar? E a máscara? A criança na escola vai realmente usar máscara? O que vai acontecer? E o álcool gel? Manda álcool gel? Não manda álcool gel? O que acontece com tudo isso? E o protocolo lá da escola? Como que tá? Está em dia? Então a gente começou a se preocupar. Primeiro foi o meu marido, que voltou para o Estado, ele é professor do Estado, que tinha toda uma preocupação com o protocolo da escola, dos alunos e dele. E depois foi uma preocupação minha, que também voltei para o presencial. E depois, por último, foi meu filho. Sabe a sensação que deu, gente? Que meu filho estava indo para a escola pelo primeiro dia. Foi tão difícil quanto. Imagino. Mas superamos. E a volta tem que acontecer. Mas tem que acontecer com muita empatia, muito carisma, muita solidariedade, porque todos nós estamos vivendo um momento único na vida de todos nós. Então, a gente não teve que ter esforços para ir para casa, nós também agora teremos que ter um esforço para voltar para o trabalho presencial. No meu caso, eu desde 2014 para 15, eu sou empreendedora, então eu acabei descobrindo alguns softwares que faziam lives, reuniões online. Então eu já tinha o aparato na minha casa de reuniões, todo o meu Kanban na
nas minhas paredes e tal, toda a minha grade, meu cronograma no Google, enfim. Então, eu já tinha uma adaptação melhor. Então, quando veio o 19 de março, esse fechamento total, não impactou tanto. O que me impactou foi essa compra de ir no supermercado, se precisar alguma coisa na farmácia, sabe, meninas? Era uma coisa meio, oh, meu Deus, como eu ajo? Eu sou sozinha, então acabava não tendo ninguém para ajudar. Mas foi muito, muito bacana, porque os vizinhos, o porteiro, então todo mundo foi muito solícito nessa época, sabe? Eu acabei contraindo um pouco o vírus, fiquei muito debilitada e tive essa empatia. Então, assim, a padaria levava o café da manhã, 7 horas da manhã, acabava o café, eles levavam o pó de café, enfim, não vendiam, mas eles acabavam vendendo para mim. Os restaurantes do entorno, eu acabava dizendo que eu estava, então colocava na portaria, subia no elevador e eu pegava no hall. Então, assim, eu não tive contato com ninguém, mas eu vi um movimento muito solícito. Então, eu acabava não indo em casa, porque eu já trabalhava em casa. Então, a única coisa que eu ia para a rua era ou reunião presencial ou fazer as compras. Então, esse retorno agora, eu vejo pelas minhas amigas aqui e outras pessoas do meu convívio, não é só medo, né? As pessoas a maioria já estão vacinadas. Aqui no Paraná, principalmente, é o primeiro estado que já está mais vacinada. As pessoas já estão quase 90% vacinadas no estado inteiro. Então, a gente já tem uma cautela em relação a isso, porque a propensão das pessoas contraírem o vírus é um pouco menor, né? Porque a maioria já está vacinada. Mas todo cuidado é pouco. Então, as prevenções precisam continuar. Mas, como disse a Cirlei e disse a Albani, todos os protocolos das empresas, das escolas, precisam ainda estar muito bem organizados. Mas vamos escutar 3 colegas nossas que vão falar também um pouquinho do mercado de trabalho, como realmente elas estão vendo dentro das empresas dela. Então, a gente vai a gente vai para um breve intervalo, tá? Nós convidamos a Camila Salati, a Desirê Favorito e a Camille Home para falar um pouquinho sobre esse medo do retorno ao trabalho, tá bem? Vamos para um breve intervalo e já voltamos. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Voltamos com o programa Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. E você? Você sabe qual é o seu lugar? A gente convida você para entrar nas nossas redes sociais e se comunicar conosco. Entre lá no Instagram, PGM Lugar de Mulher. E lá na nossa bio tem o link do Telegram, onde você pode conversar direto conosco. Venha conversar com a gente. Além da gente estar aqui no palco, aqui na frente das câmeras, a gente quer estar pertinho de você. Venha contar a sua história, venha trocar com a gente, que a sua ideia pode ser a pauta do próximo programa, tá bem? Conforme eu falei, antes da gente ir para o intervalo, nós convidamos 3 pessoas muito importantes para nós e que elas vão falar um pouquinho sobre esse medo do retorno ao trabalho presencial. Vamos chamar a nossa primeira entrevistada. Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Camila Salati, eu trabalho na empresa Satitur e vim aqui a convite dessas mulheres incríveis e maravilhosas
conversar um pouquinho com vocês a respeito desse movimento de retomada do turismo, uma área que eu sou verdadeiramente apaixonada, minha profissão de coração. Então, fico muito grata por poder ter esse espacinho para falar desse assunto que me deixa tão feliz. Como todos sabem, o setor de turismo e eventos, entretenimento de uma forma geral, lazer, foi extremamente impactado nos últimos meses. E agora sim, estamos vivendo esse momento de retomada tão esperado, né? Estamos vendo o mercado se aquecendo, vendo o mercado reagir diante desse cenário todo. Isso nos deixa muito felizes, muito confiantes para os próximos meses, né? Porque realmente os impactos causados financeiros dentro do setor, das famílias que dependem disso, foi algo que nós não temos nem como mensurar. E existe sim um grande movimento de aquecimento, essa retomada toda. E nós temos ainda muitos desafios pela frente, tendo em vista um novo comportamento que vem se apresentando, tanto dos viajantes como dos próprios empresários do setor, em tomar as medidas, em tomar as precauções devidas, né, para que nós consigamos conter cada vez mais o avanço da doença, mas nós não podemos parar as atividades, né? Precisamos fazê-las seguir adiante, precisamos nos manter, sobreviver, né? Todos que dependem desse mercado. Então, uma série de medidas, uma série de ações foram desenvolvidas ao longo desse tempo todo para que essas viagens e eventos e lazer de uma forma geral pudesse retornar de uma forma segura, tanto para o viajante quanto para os empresários do setor. Um dos fatores primordiais para essa volta, para essa retomada em ritmo mais acelerado, sem dúvida nenhuma, foi o avanço das vacinas. Quanto mais pessoas vacinadas, menor o risco de contágio, e isso fez com que o nosso setor pudesse ir gradativamente reabrindo as portas. Um outro fator também foram as medidas de biossegurança implantados em diversas atrações turísticas, em diversos meios de hospedagem. Olá, sou Desirê Favoreto, sou professora de dança em escola, clube, academia, companhia de dança. E meu maior medo nesse retorno é que o conteúdo tenha regredido. Se a gente conseguiu, com as aulas online, manter estável de onde parou, já vai ser positivo, mas se regrediu, a gente vai ter que ter uma reorganização de estrutura, de conteúdo, de prática, de vivência, a parte social e convívio entre eles também é algo que nos preocupa, porque já no retorno de férias, os alunos já vêm com um comportamento que precisa readequar com o início do ano. Imagine 1 ano e meio parado. E outra coisa que preocupa muito, principalmente eu que trabalho com música e movimento, é o uso da máscara para as cordas vocais de professora, né? Ter que falar alto com algo na boca e com música e com movimento. Então, todo o conteúdo e abordagem, a forma de se comportar em aula vai ter que ser reorganizado mesmo. Então, é toda essa nova adaptação. Ainda tem coisas que não foram experimentadas, que vão ter que ser experimentadas e talvez não dê certo e reorganize. Então, o que a gente conseguir retomar o quanto antes vai ser melhor. Oi meninas, Covid sendo controlada, menos mortes, menos casos graves, é hora das empresas começarem a trazer os funcionários de volta para o posto de trabalho, para o presencial. E o que a gente RH e empresários estamos vivendo é um medo dessa nossa equipe de voltar, uma insegurança de voltar e até uma resistência em alguns casos. Esse medo se deve a muita coisa que a gente viveu no período de pandemia, né? Vivemos um período de muita solidão, um período de muita incerteza, porque nós tínhamos muita informação desencontrada, então não sabíamos para que lado acreditar. A gente passou
passou por um período de luto intenso, ou coletivo ou individual, e isso fez com que a gente criasse esse medo que tem sido chamado de furto ou de fogo por alguns meios de comunicação, que é a síndrome de medo de retorno ao trabalho. É importante pensar que essa síndrome, que traz alguns sintomas depressivos e ansiosos, ela não pode ser incapacitante. Se ela é incapacitante, a gente precisa procurar ajuda médica ou psicológica. Agora, qual é o papel das empresas nesse retorno de trabalho? Deixar as pessoas seguras, o ambiente seguro, cumprindo todas as regras, e principalmente o ambiente psicológico seguro, para que essa pessoa tenha uma comunicação clara do que a empresa está fazendo e do que a empresa espera para manter esses funcionários com saúde mental e física ok. Então é muito importante a gente, líder e empresário, fazer essa volta gradual e trazer as pessoas de volta o mais seguro possível. O medo, ele pode ser uma válvula de movimento, deve ser uma válvula de movimento, mas não incapacitante. Se o medo é incapacitante, a gente precisa procurar ajuda. E voltar é normal, é um movimento saudável, que a gente precisa e aos poucos se acostumando com esse novo normal. Obrigada, meninas. Obrigada, Camila, Camille, Desirê. Nosso muito obrigada, né não? Cirlei, Albani. Foram maravilhosas. Maravilhosas. Ó. Foi por isso que nós fizemos, nós montamos esse programa Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, para a gente ouvir, para a gente trocar essas experiências. Porque nas nossas associações, nos nossos grupos, a gente já troca. Mas a gente quer ampliar cada vez mais as nossas histórias, o que a gente pensa, o que a gente fala. E como disse a Camille por último agora, o medo tem que ser um propulsor para a gente perder essas barreiras e ir avante, né? Então a gente vai para mais um intervalo e para o terceiro bloco, que a gente vai falar mais um pouquinho de tudo que, para a gente ir fechando nossa ideia desse medo que vai ser nosso caminho adiante e vencer essa pandemia, né? E voltar ao convívio social com mais tranquilidade. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Estamos aqui de volta. Lugar de Mulher é onde ela quiser. E você pode estar aqui um dia, viu? Sendo a apresentadora do Lugar de Mulher é onde ela quiser. Coloque aqui entre nas nossas redes sociais, coloque a sua ideia e diga que você quer ser um dia apresentadora do Lugar de Mulher onde ela quiser, que a gente vai dar espaço para você sim. Que esse é o nosso propósito, unirmos. Vamos nos unir cada vez mais. Cirlei e Albani, qual a conclusão que vocês, ouvindo a Camille, a Desirê e a Camila, quais foram as ideias que vocês tiraram de tudo isso? Fala lá, Cirlei, para nós. Então, Isabela, e amigas e amigos que estão aí nos ouvindo, a palavra de ordem hoje é acolhimento. O que significa acolher? Significa que cada um de nós tivemos uma experiência diferenciada, então não dá para generalizar. Segunda coisa que é muito importante é escutar o ponto de vista e da vivência particular de cada um. Não é o meu jeito de ver e não é o jeito único de se fazer, de escutar o que aconteceu uns com os outros. Teve gente que perdeu pessoas importantes, tem um luto ainda sendo processado, tem uma situação muito importante que é a questão da saúde, a perda de trabalho, tem muita gente desempregada, tem muita gente que não tem lugar para voltar. Tem muitas pessoas que não sabem nem o que fazer, para onde ir, quanto mais saber se vai voltar ou não.
Então, é muito importante que nós tenhamos, todos nós que lidamos com pessoas, RH, escolas, diretores, pais, mães, você que está aí em casa, que também teve as suas experiências, estar aberto para escuta ativa. Escuta ativa é eu me colocar, é a empatia, eu me colocar no lugar do outro, escutar o que o outro está vivendo. Olha, é muito difícil o que você está passando, reconheça. Nossa, eu não saberia o que fazer, Albani, no teu lugar. Essa é a escuta ativa. Não é querer dar o resultado, dar o conselho, mas sim escutar como foi para você passar por isso. Isabela, você tirou de letra, Isabela. Né? Conseguiu, mesmo contaminada, mesmo sozinha, arrumar um grupo de pessoas que atendesse você, que desse um suporte para você, que acolheu você. Exato. Então, isso é o sentido do acolhimento. Então, todos nós precisamos ter esse conceito do acolhimento, da empatia e da escuta ativa, para que a gente possa, ajudar o outro nesse processo importante que vamos passar e estamos passando. Muito bem colocado, Sirlei. Acolhimento, né? Nosso próximo programa a gente vai falar bastante sobre isso, a acolhida, a empatia. Albani, conta para nós aí como que se resume tudo isso que nós vivenciamos nesse programa de hoje. Então, meninas, o principal que me chamou muita atenção foi quando a gente resolveu fazer esses depoimentos, pedir esses depoimentos de amigas, de pessoas que estão retornando ao trabalho. E o que me surpreendeu, que estava tudo ok, eu tinha contatado 3 pessoas e essas pessoas estavam prontas para me mandar o vídeo. E de repente o que aconteceu? Elas me ligaram e disseram, olha, infelizmente nós trabalhamos com RH e não está fácil na empresa o nosso retorno. Então, se me desculpe, mas é melhor a gente não fazer esse depoimento. Isso me chocou, porque assim, esse é um medo já. Não foi uma, foram 3 mulheres da mesma empresa. Então, eu disse, meu Deus, quanto isso está acontecendo, né, meninas, em outras empresas. Então, realmente, o acolhimento, as empresas pensarem no como eles vão receber esse funcionário e cada um, né, respeitar a ideia do outro, o que ele passou. Eu mesmo, quando peguei o Covid, tive que ir, sim, para psicóloga, para psiquiatra, tive que mudar os meus remédios, porque, assim, me pegou quando eu fiz vários exames, nunca dava, graças a Deus, sempre negativo, mas quando deu positivo, gente, eu caí num choro, porque eu não sabia o que ia ser a minha vida dali para frente, né? Então, acho que o que a própria Camille falou, essa saúde física e principalmente a saúde mental, é que tanto as escolas como as empresas têm que cuidar com muito zelo para esse retorno das pessoas. É isso que eu acho, Isa. É bem isso, né, meninas? Eu acho que a gente tem esse cuidado agora com os outros. E esse programa nasceu durante a pandemia. Então, eu acho que a importância dessa comunicação mais ativa. Eu acho que esse foi o nosso propósito do programa, de ter essa escuta ativa, sabe? Da gente estar mais próximo dos problemas que estão aí na base, que estão aí no seu dia a dia. Temos muitos outros programas, mas a gente queria também estar na lida aqui, a gente queria ter essa experiência de estar falando como a gente vê e como a gente pode trocar isso com vocês, né? Me lembro que, conversando com o Sirlei e Albani, a gente também falou dessa dificuldade das pessoas que estão voltando ao trabalho, de encontrar as suas estações de trabalho não serem mais as mesmas, estarem num tipo coworking. Então, todo dia que você volta para casa e volta para o trabalho, não é a mesma estação. Então, talvez seja um próprio critério da empresa de limpeza da cadeira, limpeza da mesa, limpeza do próprio computador, do teclado, enfim. É positivo? Mas é estranho, né? Então, tudo é o adaptável, né? Então, eu vou trazer esse lado do autoconhecimento, de tudo que Sirlei e Albani e as meninas comentaram. Eu acho que essa parada da pandemia fez com que a gente precisasse olhar para dentro, esse autoconhecimento, analisar os nossos pontos fortes, os fracos, fazer uma análise na nossa roda da vida em todas as áreas. Área familiar,
o lazer, exercício físico. Está cuidando da sua saúde? Você tem feito o exercício físico? Faz a sua caminhada do dia? Eu entrei para yoga no meio da pandemia. Amo a yoga. Nossa, minha circulação melhorou um monte. E as pessoas me veem, a própria professora diz, né, Ana? Diz, nossa, como você já está muito com mais alongamento. Então, assim, todas essas ideias de análise da sua própria vida. Porque onde eu estou e para onde eu quero ir. Fazer um plano de vida, mesmo que aconteça qualquer outras coisas que venham por aí, você pelo menos tem uma ideia que eu estou aqui, mas eu quero ser aquela pessoa lá no futuro. Então, fica nossas dicas, né? E que o medo seja o propulsor para que você dê a virada aí na sua vida, tá bem? Não é isso? Isso. E o que você diz assim sobre a questão do medo, nós temos duas alternativas com ele. Nós enfrentamos, porque ele nos ajuda a essa continuidade, ou ele paralisa. Então, paralisou, não quero fazer, estou sem opção, não existe. Não existe. Você tem opção, você tem como dar a volta e trabalhar em cima desse medo. Tem uma frase que eu gosto muito e eu uso muito nos meus treinamentos. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Mas vai. Exato, é bem isso. Então, agora a gente vai para os nossos agradecimentos. Muito obrigada por estar com a gente até agora, aqui assistindo a gente. Hoje a gente está com a roupa da Le Boutique, lá da nossa amiga Nair, que a Le Boutique, ela acabou harmonizando. Então, foi muito interessante, porque quando a gente chegou lá na loja, nós fomos nós três, então ela conseguiu pontuar o tamanho, a altura da Albanir, a minha altura, o meu estilo de roupa, o estilo de roupa da Cirlei, os nossos cabelos, o que combinava. Então, hoje a gente está com a roupa da Le Boutique. A loja está um espetáculo, né, meninas? Muito. Muito linda. As araras todas organizadas e todas coloridas, assim, dá vontade de vestir praticamente quase tudo. Nair? Eu acho que, inclusive, é o que a gente estava falando, Bel. Esse verão veio muita cor. Eu acho que é até para dar muita energia, porque a gente veio num momento assim tão cinzento que a cor, mais cor, por favor, né? Foi isso que a gente viu na loja, Foi né? isso que a gente viu na loja. Então, assim, se eu fosse você, daria uma passadinha lá na Le Boutique. Fica na rua Alferes Ângelo Sampaio, 1701, ali no Batel. E fala que ouviu o programa Lugar de Mulher onde ela quiser. E o nosso cenário também, a gente tem que agradecer. Vocês viram o primeiro cenário, nós conseguimos uma nova parceria, que é uma parceria muito incrível, que é o Márcio Melo. Ele é arquiteto e urbanista da Faculdade Unigran, lá de Dourados, lá do Mato Grosso do Sul. Então, um abraço, muito obrigada, né? Nós estamos muito contentes com esse novo cenário e estamos felizes. A make da Cirlei e da Albani é da Lid e do Nino Ré. A minha make é do Alexandre Aires. Eu conheci ele ano passado na minha campanha e ele virou um eleitor e ele vem me maquiando desde então. Ele fez esses cabelos modernos, essa maquiagem, eu amo, também não perco essa oportunidade. E a Albani é com Ralph. Com Ralph Halilovic. E o Salão Massuga também, que faz o meu cabelo super diferenciado, né? Que todo mundo ama e eu mais ainda. E a Lid é @LidOliveiraMake. E o Nino é o Nino Alves Cabeleireiro, todos de Pinhais. Nós vamos colocar o Instagram de todos os nossos colaboradores, nossos apoiadores, para vocês seguirem, vocês acompanharem o trabalho deles, tá? Também o nosso agradecimento é o João Peters, que é o diretor da TV Profissão, que nos está nos dando todo o apoio em estar com esse programa aqui na TV Profissão, no canal 13.2, em todo o Brasil também, na Claronet e nas redes sociais, no YouTube, no canal TV Profissão, tá? O Kleber, que é o nosso editor, a gente não pode esquecer de agradecer ele, que, ponta firme, que está deixando a gente com
com as câmeras, com o áudio perfeito, com a edição, com os caracteres. Ó, Kleber, muito obrigada, viu? O Décio, que deu as dicas do cenário, o César Soares, que é um finalizador, colega nosso. E é isso. Muito obrigada. E não percam o próximo programa. A gente vai falar um pouquinho sobre essa empatia, sobre esse acolhimento. Aguarde, daqui a 15 dias estaremos com um novo programa. Um abraço para vocês. Querem falar alguma coisa, meninas? Tchau! Muito obrigada. E não esqueça, acompanhe as nossas redes sociais. Instagram, @PGM Lugar de Mulher. E entre no nosso Telegram, que está no link lá na bio, tá bem? Um abraço e um beijo para você que nos assistiu até agora. Beijo. Beijo. Lugar de mulher. É onde ela quiser.